Pai do Senhor para todos, estamos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Ronald de Janilson. É com muita alegria que eu quero lhe receber, você que já tem acompanhado nosso trabalho, você que chegou aqui agora pela primeira vez. Hoje nós vamos falar, dando sequência a uma série de estudos sobre escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, e o tema de hoje é o seguinte: a abertura do terceiro selo do Apocalipse, a balança da escassez. É sobre isso que vamos falar a partir de agora. Você que se interessa por esse tipo de conteúdo, eu já quero te pedir para que você se inscreva aqui embaixo no nosso canal, clica no sininho, coloca lá em todas para receber todas as notificações, dá o like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e compartilhe também com mais pessoas para que mais vidas sejam alcançadas, ok? Então vamos lá a esse assunto interessantíssimo de hoje, a abertura do terceiro selo do Apocalipse, a balança da escassez. Para usar o texto como base para falar sobre esse tema, eu quero ler com vocês Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos quatro seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Então, é o que está em Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Então, vamos lá. Cada selo aberto aqui no livro do Apocalipse revela um juízo específico sobre a terra. No primeiro selo, o cavaleiro com o cavalo branco, que fala da falsa paz, referindo-se ao anticristo. No segundo selo, o cavaleiro do cavalo vermelho, que trará a guerra, sobre o mundo, no período já que se inicia a segunda fase, podemos assim dizer, da grande tribulação. A primeira é a falsa paz, depois começa a guerra e o anticristo mostrar quem realmente ele é. E agora o terceiro selo apresenta-nos o cavalo preto, o que simboliza o cavalo preto, o cavaleiro com cavalo preto. É o símbolo de escassez e de crise econômica. O cavaleiro, segundo o texto que lemos, carrega uma balança. É sinal de controle e medida rigorosa dos recursos. Então é isso o que traz a abertura do terceiro selo do Apocalipse, e o cavalo preto com o seu cavaleiro, sinal de crise e de escuridão sobre a terra. Então o preto é símbolo de luto, tristeza e sofrimento, conforme Lamentações 4 e 8, Jó capítulo 30, versículo 30. A cor revela tempos difíceis sobre a terra, trevas econômicas. O cavaleiro do cavalo preto vai trazer trevas sobre a terra na área econômica. Vejamos mais o que vai acontecer na terra nesse período da grande tribulação, em que o terceiro selo será aberto. O cavaleiro com a balança, medida e controle econômico. O que é que significa? A balança indica o racionamento dos alimentos que haverá em certo período da grande tribulação. Os recursos básicos passam a ser medidos e controlados. O contexto profético de fome e crise mundial é o que vai acontecer na terra quando for aberto o terceiro selo. Em terceiro lugar, fala-nos de 1 denário por 1 medida de trigo. Isso significa inflação e escassez. 1 denário era, na época, um salário de um dia inteiro de trabalho. Está em Mateus capítulo 20, versículo 2. Então, o denário é um tipo de moeda que se usava na época e era referente a um dia inteiro de trabalho. 1 medida de trigo mal dava para alimentar uma pessoa por dia naquela época. Então, o cavalo preto com seu cavaleiro trarão sobre a grande tribulação uma grande e severa crise econômica. O trabalho das pessoas
mal suprirá as suas necessidades básicas. Então, se alguém acha que está ruim, hoje aqui no Brasil, ou onde você estiver me acompanhando no mundo, imagina como será na grande tribulação quando o terceiro selo for aberto, ou quando o terceiro selo entrar em vigor, melhor dizendo, com o cavaleiro do cavalo preto, que vai trazer essa escassez, essa inflação além do limite como nunca se viu. Vai ser uma crise econômica mundial como nunca se viu na Terra. E o mundo já enfrentou várias crises, porém essa será a pior. Tudo que vai acontecer na grande tribulação será de forma mais intensa e pior. E nunca houve igual sobre a terra. O próprio Jesus falou isso quando se referiu à grande tribulação em Mateus 24. Agora, antes de continuarmos falando da abertura do terceiro selo do Apocalipse, eu quero convidar você que quer se aprofundar mais na escatologia, na doutrina das últimas coisas, que quer aprender mais de uma forma mais eficaz, mais profunda, didática, eu quero te apresentar o curso Escatologia Descomplicada. Esse nosso curso nós lançamos há pouco tempo, ainda está em um preço promocional de apenas R$ 49,90, um curso todo em videoaulas. Você tem 8 módulos dentro do curso, várias aulas específicas, falando do estado intermediário até a consumação dos séculos. Então você vai aprender em ordem cronológica todo o processo escatológico, desde a morte do justo ou do ímpio, para onde vão as almas, até a consumação dos séculos, novos céus e nova terra, o fim de todas as coisas. Então, se você quer aprender de forma detalhada, se você quer saber mais sobre esse curso, aqui embaixo na descrição vai estar o link para você clicar e saber mais, e também fixado no primeiro comentário, ok? Continuando, vamos lá. A ordem divina é a seguinte: não danifiques o azeite e o vinho. O azeite e o vinho simbolizam o luxo ou os bens essenciais, né, que as pessoas têm. Deus limita o juízo, mostra que ele ainda está no controle absoluto de todas as coisas, em meio à chegada do cavaleiro com o cavalo preto durante a grande tribulação. Pode apontar também para a desigualdade social que já existe hoje, onde poucos desfrutam do luxo, enquanto muitos, a grande maioria, passam fome. Então, voltando mais uma vez a frisar, tudo isso será mais intensificado durante o período da grande tribulação, na segunda fase mais especificamente, e ainda mais com a chegada do cavaleiro do cavalo preto. A fome, a escassez, né, as pessoas vão conseguir o mínimo do mínimo para sobreviver em termos de alimentação, porque a crise econômica abalará todo o planeta, a escassez abalará todo o planeta. Então, aquele anticristo que trouxe na primeira fase, no primeiro período da grande tribulação, uma falsa paz, que acabou com a fome quase que do mundo todo, agora ele se descontrola depois da abertura do segundo selo, que traz guerra. Agora o terceiro vai trazer a escassez, vai trazer a fome, vai trazer o problema econômico sobre todo o planeta. Agora, devemos estar preparados espiritualmente para tempos difíceis. Essa abertura do terceiro selo, apesar de falar da grande tribulação, indica para nós e passa para nós a necessidade de nós estarmos preparados, prontos para tempos difíceis. A verdadeira segurança não está na economia desse mundo, mas na provisão de Deus, como está no Salmo 37, versículo de número 25. A nossa confiança tem que estar no Senhor, porque sempre houveram e vão haver crises econômicas, tanto nacionais como mundiais. Você vê agora com as taxações dos Estados Unidos sobre outros países, os bilionários, com um só anúncio do Donald Trump, perderam bilhões dentro de um pouco espaço de tempo.
Então, a economia, de acordo com o que uma autoridade falar, um presidente de um país, e quando se trata de Donald Trump, estamos falando da maior economia do mundo, do país mais poderoso do mundo. Então, hoje, ele é considerado o homem mais poderoso do mundo por estar à frente dessa nação tão forte economicamente, tão forte em questões de armamento, de militares, né? Os Estados Unidos é uma potência mundial em todos os aspectos. Então, isso está afetando o mundo inteiro como uma guerra, né? específica entre dois países, como a guerra da Rússia com a Ucrânia. Ela afetou outros países também em algumas questões econômicas, não tão sérias como as atuais, vindas devido às notícias, às taxações do presidente americano Donald Trump. Então, nós devemos estar prontos. A grande tribulação não é para nós, a igreja, mas a tribulação, né, o princípio das dores, antes do arrebatamento, nós estamos passando e vamos continuar passando por esse período. A tribulação, não a grande tribulação. A tribulação a igreja passa. A grande tribulação a igreja não vai participar, porque Jesus antes arrebata-nos para o céu, para estar com Ele por toda a eternidade. Então veja só, confiar na soberania de Deus é aquilo que devemos fazer. Ele controla os juízos e os limites deles. Então Deus põe limite até mesmo aos seus juízos que vêm sobre a terra, porque a sua igreja principalmente ainda está aqui, tratando-se de tribulação antes da grande tribulação. Agora, na grande tribulação, mesmo assim, a igreja não estando, haverá limites, porque ainda haverá oportunidade para que pessoas se arrependam dos seus pecados e se entreguem para Jesus. É claro que tudo será mais difícil, servir a Deus na grande tribulação, as perseguições serão inumeravelmente maiores, piores, mas Deus dará mais oportunidade para que as pessoas se arrependam. Nós devemos lembrar também que estas profecias apontam para um futuro de um juízo de Deus que há de vir, mas também para a volta de Cristo e o reino eterno. Então isso aponta especificamente para a grande tribulação, mas depois, no final da grande tribulação, vem o reino de Cristo, que é o milênio, onde ele reinará sobre essa terra por 1000 anos. Agora, para concluir esse vídeo, o terceiro selo revela o sofrimento humano em um mundo afastado de Deus. Todas essas dificuldades, esses juízos virão sobre a terra, e muita coisa já está acontecendo antes do arrebatamento devido à desobediência do ser humano. Devido o ser humano se afastar cada dia mais de Deus, o ser humano confiar em si próprio, na sua capacidade, confiar no dinheiro, na riqueza, servir ao Deus do dinheiro, que é o mamon, em vez de servir a Deus, e assim sucessivamente. Prostituição, adultérios, fornicações, pedofilias e tantos pecados e crimes, né, que estão sendo realizados por pessoas na sua grande maioria. Então o juízo de Deus já está sobre a terra, mas na grande tribulação tudo será intensificado de uma forma muito pior, imensuravelmente. Então o povo de Deus deve se lembrar que mesmo em tempo de escassez, Deus cuida de nós. Precisamos buscar o pão que não perece, Jesus Cristo. Em João capítulo 6, versículo 35, ele disse: eu sou o pão da vida. E o próprio Jesus disse em Mateus 4, quando foi tentado pelo diabo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, que nós possamos estar firmes com Jesus, porque a grande tribulação virá, e todos aqueles que não estiverem firmes com Cristo agora, que não estiverem preparados para subir no arrebatamento, terão que enfrentar esse período de tanta dor e de tanto sofrimento, que será a grande tribulação, aonde começará com a abertura do primeiro selo, falsa paz; segundo selo, o cavalo vermelho com seu cavaleiro trazendo guerras, e a abertura agora do terceiro selo, do cavaleiro com o cavalo preto, que vai trazer todo este problema econômico, toda essa escassez, toda essa inflação,
mundial de uma forma como nunca houve sobre a terra. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos continuar firmes na sua presença, que você possa ser abençoado com a sua casa e com a sua família, que todos aí possam estar prontos para serem arrebatados pelo Senhor e morar no céu, ok? Se você gostou desse vídeo, eu quero te pedir uma vez mais, se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, dá o like para que o YouTube recomende o nosso vídeo para mais pessoas, clica no sininho para receber todas as notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E mais uma vez, se você quer crescer no conhecimento, adquira agora, ou pelo menos clica aqui no link na descrição e também fixado no primeiro comentário, no nosso curso Escatologia Descomplicada, para que você possa saber mais sobre esse curso e, se for do seu interesse, adquirir por apenas R$ 49,90, um curso vitalício, ou seja, vai estar por toda a vida livre o acesso para você depois que você pagar, adquirir esse curso, e você vai aprender do estado intermediário até a consumação dos séculos, todo o processo escatológico em ordem cronológica, de maneira didática, de forma que você possa compreender e aprender. Você vai poder tirar dúvidas. Como bônus, você terá o grupo VIP, onde você vai participar, tirar dúvidas das aulas, o que você precisa saber ainda, a dúvida que ainda ficou. Enfim, nós vamos estar em contato para que você possa crescer no conhecimento da escatologia bíblica, ok? Deus abençoe tua vida, tua casa e tua família, em o nome do Senhor Jesus.